Tem um convidado especial hoje, que é o Leonardo Cardoso. Ele tem loja, tá? Ele é um dos nossos clientes, assim, que já está há bastante tempo com a gente. Ele vai trazer algumas informações para vocês sobre dropshipping, sobre também o que ele espera da assistente virtual, né, para dropshipping. Então, gente, é o seguinte, o dropshipping, ele funciona como se fosse uma loja online comum. Como é que as lojas online funcionam normalmente? Elas têm um estoque, têm um site, a gente compra deles nesse site e o próprio loja pega a mercadoria, coloca no correio e envia pra gente. Funciona o e-commerce normal, que a gente está acostumado a ver. Como é que funciona o dropshipping? A forma como a gente compra é igual. A gente tem um site, o cliente vai nesse site e compra. A diferença do dropshipping é que os donos da loja não têm a mercadoria. O estoque fica com o fornecedor, que normalmente é na China, pode ser em qualquer lugar, mas normalmente é na China, por causa de questão de preço, logística e tudo mais. E aí, o que a gente faz? Quando a gente recebe um pedido, a gente envia esse pedido automaticamente para o fornecedor lá na China, e ele cuida de toda a parte logística, que é embalar o produto e enviar o produto para o cliente. Então, basicamente, o que a gente faz é o marketing do produto, entendeu? E aí isso gera um suporte, né? Assim como em lojas online tradicionais que a gente vê, também existe o suporte ao cliente, o atendimento. Às vezes o cliente tem dúvida com alguma coisa e tudo mais. No dropshipping é a mesma coisa. O cliente tem dúvida em questão ao envio, em questão ao código de rastreio, tem as dúvidas que surgiriam no e-commerce tradicional também são as dúvidas que surgem no dropshipping. A diferença é que no dropshipping o estoque está com o fornecedor e na loja, no e-commerce normal, o estoque está com o lojista, né, com o dono da loja. Essa que é a diferença, basicamente. E quais são, assim, fala para as meninas os maiores desafios que elas vão encontrar nesse serviço de atendimento ao cliente? Quais são, pelo que tu tem visto, as reclamações mais comuns que elas têm que estar preparadas para atender? As principais, assim, eu acho que a dica principal que eu posso dar é tenha sempre paciência com o cliente. Às vezes o cliente está nervoso, às vezes o cara, enfim, tem que ter paciência, às vezes a pessoa está num estado emocional diferente do nosso, né? Às vezes o cara já está nervoso, então a gente tem que ter paciência sempre. No dropshipping, normalmente, demora 15 a 40 dias, às vezes até um pouco mais para poder chegar, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa compra achando que vai chegar mais rápido e não chega. E aí o cliente vem, enfim, xingando e tudo mais. Então, isso tem que ter paciência, tem que explicar ao cliente, falar, olha só, o tempo de entrega estava na loja e tudo mais, só que vai chegar, você pode ficar tranquilo que vai chegar na sua casa, tudo certinho e tudo mais. Isso é uma das coisas. Outra coisa, às vezes, que estava acontecendo muito na minha loja, né, Elisa, que é a questão de endereço incorreto. O cliente coloca o endereço errado, e aí, às vezes, aí o correio tenta entregar, não consegue, devolve, e aí volta para o fornecedor. Só que volta para o fornecedor lá na China. Esse tipo de problema que a gente enfrenta. O correio, por algum motivo, demora para poder entregar, e aí tem que explicar para o cliente que é a culpa do correio, a culpa não é nossa, tudo mais, só que vai chegar. Às vezes código de rastreio que não está funcionando, e aí tem que explicar para o cliente que às vezes é um erro técnico, só que está tudo bem, que vai chegar, não é trote, ele não caiu em golpe nenhum, tá tudo certo. Enfim, esse tipo de coisa que eu acho que tem em qualquer loja. Cliente insatisfeito existe em qualquer lugar, né? Tipo, a gente mesmo às vezes fica insatisfeito com uma compra que a gente faz. E isso é normal. Tem que ter paciência com o cliente, poder explicar para ele que tá tudo certo, que não é golpe nem nada, que se precisar a gente vai ajudar, vai devolver o dinheiro, se precisar de devolver o dinheiro a gente vai devolver também e tudo mais. Tipo, a dica que tu der é sempre tentar acalmar o cliente, né? E Deixar o cliente passar segurança para ele, porque como é uma compra online, né? Eles têm até um certo exatamente, eu acho que todo mundo que compra receio, né? online, acho que todo mundo que compra online compra com medo de estar caindo em algum golpe, alguma coisa, de ter alguma coisa errada. Todo mundo. Então, às vezes a pessoa vai vir falar com a gente achando que caiu num golpe. E aí vem nervoso, vem xingando e tudo mais. Então a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, poder explicar para a pessoa que tá tudo normal, tá tudo certo, enfim, é uma loja séria, como qualquer outra, e que vai chegar, o pedido deles vai chegar certinho. E, Leonardo, que dica tu dá para as meninas, assim, quando elas forem fechar negócio com algum cliente? Que dicas tu dá para elas conseguirem fechar o negócio, para o cliente realmente se interessar pelo serviço, elas sentir segurança de que elas vão realmente prestar um bom trabalho? Eu acho que sim, é como se fosse uma loja no shopping, né? Quando você vai no shopping, o vendedor chega, pergunta: oi, tudo bem? Posso ajudar e tudo mais.
Aqui no nosso caso é quase a mesma coisa. A diferença é que o cliente vai vir atrás de você, né? E não você que vai atrás do cliente. Assim, você vai perguntar, o que você achou? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? Ficou alguma dúvida? Enfim, é passar essa segurança que tem um ser humano atrás ali, que assim, ela não está conversando com uma máquina, um robô, ela está conversando com uma pessoa que está lá para poder ajudar ela caso ela precise. Ela tem que se Exatamente. mostrar prestativa e, tipo, assim, mostrar que tem conhecimento no assunto, não é isso? Conhecimento É. na área. Exatamente. Mostrar que é uma loja, apesar de ser virtual, mas é uma loja séria, uma loja segura, que o produto vai chegar, que ela não precisa se preocupar e tudo mais, esse tipo de coisa que ajuda a gente a vender, né? Isso, mas no caso, assim, tipo, para as meninas, se você fosse contratar uma delas, assim, o que é que elas têm que demonstrar para os contratantes para eles decidirem fechar negócio com elas, assim? Ou se você está procurando uma pessoa para ajudar na sua loja, o que é que você iria observar na pessoa quando você fosse fazer a seleção e fechar negócio com ela? Eu iria perceber se ela é uma pessoa educada. Eu acho que tem que ser educado com as pessoas, porque, como eu falei, muitas vezes a pessoa vai vir nervosa para falar com a gente, vai vir com raiva. Então, você tem que ser uma pessoa educada. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque o que falar em si, isso a gente aprende, mas tem que ter a calma e a paciência. Uma outra coisa que, pelo menos para mim, é muito importante, quando vocês que estão lá em contato com o cliente, porque às vezes a gente que é o dono da loja começa a preocupar com várias outras coisas enfim, acaba que fica um pouco distante do cliente. Então, essa distância do cliente, a gente perde algumas coisas, tipo assim, a gente deixa de enxergar algumas coisas que poderiam ser melhor na loja, entendeu? Coisas que vocês conseguem perceber, mas a gente não consegue. É muito importante que quem está em contato com o cliente me dê esse feedback de coisas que podem melhorar, entendeu? Por exemplo, às vezes na loja tem alguma coisa escrita que não está legal, às vezes o e-mail que a gente está enviando quando o cliente faz a compra não está legal, entendeu? Isso, vocês que estão em contato com o cliente, vocês conseguem perceber e a gente não consegue. Esse feedback de vocês falarem para a gente, eu acho que isso é muito importante. Sim, não tem pergunta boba, não tem sugestão burra, não tem nada disso. O que tem são sugestões que podem ou não ser aplicadas, né? E eu acho que nunca pode deixar de passar isso para a gente. O que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando, onde que pode melhorar, onde que tá bom, entendeu? Às vezes chega o produto lá, o cliente gosta e envia uma mensagem pra gente elogiando o produto, falando que, assim, enfim, chegou tudo certo e gostou e tal. Esse tipo de mensagem é bom a gente receber. E aí passar isso pra gente e tal, enfim, manter esse contato mais próximo, não ficar com medo de falar com a gente, ou de dar uma sugestão, ou de criticar alguma coisa, ou de falar que acha que tá errado e que pode mudar. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? Então, tua sugestão é as meninas, tanto as coisas negativas, né, comentários negativos, coisas que, por exemplo, como também os elogios que vocês recebem, né? É Sim, até sim. bom passar para vocês, porque muitas vezes vocês usam aqueles elogios, né, de como prova social, né, Sim, exatamente. A gente coloca do na produto. página e tal, Porque vocês podem não acreditar, meninos, mas existe sim muitas pessoas que entram em contato dizendo que gostou do produto, que é muito bom e tal. E os donos das lojas gostam, né, que vocês mandem os prints para eles usarem, né, na hora de fazer a divulgação do produto para comprovar que realmente existem pessoas que gostam daquele produto, que o produto realmente funciona. Então, vocês verem como é importante dar esse feedback pra gente, né? Olha aí, teve um aumento de 12% nas vendas, diminuiu o suporte por um simples comentário que vocês fizeram que a gente nunca saberia. Como é que a gente ia saber que tem várias perguntas, entendeu? Porque a gente não tá tão próximo assim do cliente como vocês estão. E aí vocês conseguem perceber esse tipo de coisa, e aí uma mudança no anúncio, ou uma mudança na página, ou enfim, uma mudança pequena pode diminuir o volume de perguntas e aumentar as vendas, né? Da importância da gente estar ali não só atendendo o cliente, mas estar também dando suporte, dando feedback ao nosso contratante, né, do que a gente tem encontrado, né? Porque desde quando ele passa para a gente a tarefa do suporte, ele perde muita coisa, né? Muita informação ele não vai ter, e quem vai ter é a gente pode passar para ele. Basicamente, é ter paciência com os clientes, tratar eles com educação, falar com a gente tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Não ficar com medo de falar com a gente o que está acontecendo na loja, né? Porque pode melhorar muito, né? Com esse feedback de vocês. Obrigada, Leonardo. Nada. Eu que Obrigada aí agradeço aí. pelo apoio aí, pela participação. E tudo de bom aí, boa sorte na loja e boas vendas. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.